Olá, gostaria neste vídeo de falar com você, torcedor e torcedora do Bahia. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha solidariedade em virtude do rebaixamento do Esquadrão para a segunda divisão do futebol do Brasil. Foi com muita tristeza que eu me deparei com este rebaixamento. Também, apesar, eu preciso ser muito sincero com vocês, apesar de que também fui contaminado naquele momento pela quarta posição do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que aconteceu justamente com a vitória em cima do Sport Clube Bahia. Então, eu digo para vocês que, em virtude até mesmo da minha associação às emoções dos torcedores, sim, fiquei feliz com aquilo que o Fortaleza conseguiu nessa temporada e também com o que o Fortaleza conseguiu neste jogo contra o Bahia. Mas foram emoções muito estranhas. Porque ao mesmo tempo que eu tinha assim, certa felicidade ao me deparar com aquilo que o Fortaleza estava construindo ali dentro de campo, que na verdade foi ali uma finalização com festas, com muita festa para o Léo do PC, daquilo que a equipe conseguiu na temporada. Ao mesmo tempo eu sentia muita tristeza em virtude do que acontecia com o Esquadrão, com esse clube espetacular, o primeiro time brasileiro a participar da Libertadores de América, 1960, o bicampeão brasileiro, um clube de muita tradição, não somente no futebol nordestino, mas também no futebol do Brasil. E um clube que é muito importante para o Brasil também, para o futebol brasileiro também. Quando joga na primeira divisão, quando, por exemplo, tira a concentração do futebol aqui do Sudeste, Barra-Sul, e leva também esse futebol para o Nordeste do Brasil, assim como outras poucas equipes do futebol nordestino. Então, de fato, é com muita tristeza que eu me deparei com esse rebaixamento. Eu recebi uma mensagem no meu e-mail de um torcedor apaixonado pelo Bahia, o Felipe Gama, se vocês me permitem aqui a observação de falar o nome dele. Ele me relatava o caso, por exemplo, de uma sócia do Bahia, que perdeu o pai, que teve um infarto em virtude do que aconteceu com o rebaixamento do tricolor. E aí ele fala, por exemplo, que as últimas palavras dela, me pareceu aí, que talvez tenha sido as últimas palavras do pai da sócia torcedora do Bahia, foram palavras do tipo, abre aspas, o Bahia me tirou tudo, fecha aspas. É realmente chocante isso, é muito triste. É triste demais com a pessoa na hora em que vai deixar a vida, ele deixa a vida domado pela tristeza, pela decepção, por amar tanto um clube de futebol e se deparar com o rebaixamento do clube no último gesto, no último suspirar dessa pessoa. Esse último suspirar dessa pessoa foi vendo o seu clube do coração indo embora para a segunda divisão do futebol do Brasil. É realmente muito triste. Este torcedor que me mandou este e-mail falou: Josa, nos ajude. Estou fazendo um apelo para você, ajude o Bahia. Eu fiquei pensando, como é que eu posso ajudar o Bahia? Porque, na verdade, estamos falando de dirigentes, aí não somente do Bahia, que às vezes não escutam aquilo que se propõe para eles, que são surdos muitas vezes, quando interessa, quando estão defendendo os seus interesses, são surdos. Que tem uma visão do que é o melhor para o clube, do que aquilo que pode ser interessante para o clube, que é uma visão muito particular e muitas vezes desatrelada do que seria uma visão mais correta do que seria interessante para o clube. O Bahia vem numa crise há um bom tempo. Este Bahia foi um clube importante demais há alguns anos para o futebol brasileiro em virtude das campanhas afirmativas que fez, inclusive levou o Bahia a ser conhecido na América Latina. Eu fui perguntado pelo Bahia no Chile em virtude das campanhas afirmativas que o Bahia fez. Eu fui perguntado pelo Bahia também na Colômbia. E fui perguntado, na Colômbia 3 vezes inclusive, e fui perguntado também sobre isso, até mesmo no interior da Argentina. Me perguntaram sobre o Bahia em virtude das campanhas afirmativas que o Bahia fizera algum tempo atrás e que de certa forma faz até os dias atuais. A questão é que o Bahia não poderia ser somente isso, o Bahia também precisava ter um trato melhor com o futebol. E aí, nesse momento, a gente se depara com dirigentes que não apresentaram um bom entendimento do futebol, ou ao menos um entendimento necessário para conduzir essa equipe. Nada muito diferente de outros problemas que a gente percebe o tempo inteiro em outros clubes do futebol brasileiro. Isso não é privilégio do Bahia. Dirigentes que têm uma dificuldade de entender. Não é que, muitas vezes, não é que eles não querem, por exemplo, não é que eles são. Não é que eles querem fazer o trabalho errado, eles acham que estão fazendo o trabalho certo. E aí, nesse momento, o grande erro deles é não ter humildade de entender que outras visões podem também ajudá-los a melhorar a sua própria visão sobre o que é certo, o que deveria ser melhor para o clube.
né? E às vezes eles só acordam quando a equipe sofre, por exemplo, um rebaixamento como esse. Durante toda a temporada de 2021, parecia que o Belitani não acordava, parecia que o dirigente do Bahia não tinha um entendimento do que estava realmente acontecendo com o esquadrão. O Belitani agora pede desculpas, ele, de certa forma, né, nas suas palavras, ele fala que ele é o responsável pelo rebaixamento do Bahia. Sinceramente, eu sempre critico aqui Belitani e outros dirigentes em virtude da gestão ruim que fazem para os seus clubes, mas até me pareceu sincero da parte do dirigente, que para mim é um dirigente muito mais perdido do que um dirigente, por exemplo, assim, é pouco comprometido. Acho que o comprometimento existe mesmo da parte dele em relação ao Bahia, mas ali falta realmente um entendimento melhor do que deveria fazer. E aí acho que o grande erro dele é não se abrir para outras possibilidades. Por exemplo, eu sei que meu nome já foi sugerido ali para a direção do Bahia algumas vezes e parece que eles não escutaram, assim como não escutam muitas outras pessoas também. Como é que eu posso ajudar o Bahia? Por exemplo, se eu jamais cairia nas graças de um presidente como o Felipe Santana, o Belitani, esse pessoal. Eu não sei o que eu posso fazer. O que eu diria para vocês é o seguinte: eu já tive um convite para trabalhar no clube de futebol do Brasil. Eu tive algumas conversas já com alguns clubes de futebol brasileiro, elas nunca foram muito para frente essas conversas, em virtude até mesmo de que quando eu proponho coisas novas parece que assusta um pouco a essas pessoas, mas teve pelo menos um caso em que a coisa poderia dar muito certo. E eu sinceramente eu fiquei pensando ali nessa questão de sair do local onde eu vivo hoje para morar no outro estado e ajudar esse clube. Este ponto parecia ser um certo empecilho ali, e se a tratativa fosse para frente, provavelmente iria esbarrar neste ponto. A minha dificuldade de mudar de estado, né? Mudar também muita coisa, o meu perfil também, para me dedicar exclusivamente a este clube. Eu diria para vocês que, até mesmo atendendo aí o apelo do meu amigo, eu diria para vocês, se eu recebesse um convite do Bahia, eu não abriria mão disso, mudaria para Salvador. Aliás, quem é que não... A possibilidade de ser feliz em Salvador é muito grande, muito maior do que em muitos outros lugares do futebol mundial e do mundo em geral. Né? E eu abriria mão, por exemplo, de muita coisa. Por exemplo, meu perfil, atrelaria o meu perfil completamente ao Esporte Clube Bahia, né? Mudaria completamente o perfil deste canal, inclusive no YouTube. O meu trabalho, tudo eu mudaria em nome do Bahia, para ser alguém, para ajudar de alguma maneira o Esporte Clube Bahia. Abriria mão também de um salário alto, né, de um salário alto que seria uma exigência que eu faria, que eu fiz inclusive em outros momentos, até mesmo para deixar esse meu perfil de jornalista aqui independente. Né, o salário que eu tinha pedido para um clube era um salário realmente alto, que tinha a ver também com essa mudança toda de perfil. Eu também exigi para os dirigentes desse clube um controle ali em algumas coisas, também a necessidade de ser escutado mesmo daquilo que eu estivesse fazendo, fosse realmente incorporado ao clube. Tudo isso pareceu que seria aceito por esse clube também. Então eu exigiria, por exemplo, eu não exigiria do Bahia, por exemplo, um salário muito alto, até mesmo considerando, entender o Bahia na segunda divisão. Eu exigiria um salário ali bem dentro do o mínimo ali para ajudar mesmo, para ajudar, porque evidentemente, claro, que se eu fosse contratado por um clube como o Bahia, eu não somente estaria ajudando o Bahia, eu estaria sendo ajudado pelo Bahia também. Eu estaria, evidentemente, ganhando muito mais do Bahia do que eu estaria dando para este clube, evidentemente. Então, ainda que eu ganhasse pouco, ainda que eu recebesse pouco, para mim isso seria fantástico. Por quê? Porque a felicidade que eu teria de trabalhar num clube desse seria enorme. Se fosse esse clube caísse para a terceira divisão, se estivesse na terceira divisão, na quarta divisão, ainda assim, para mim, seria uma honra profunda trabalhar num clube como o Bahia. Acho que a segunda divisão para o Bahia é realmente uma parada muito complicada. O clube tem aí 200 milhões de dívidas, né, como foi dito, inclusive foi lembrado para mim nessa mensagem. Né? Acho que a segunda divisão hoje, sobretudo como ela está configurada, com muitas equipes fortes que caíram para a Série B e também outras equipes fortes que estão na Série B nos dias atuais. Há clubes ali que estão se preparando para subir no momento certo. Então, há clubes que estão com projetos bem legais ali. Provavelmente, se o Bahia não fazer um trabalho muito diferente, né, se os dirigentes não fizerem um trabalho muito diferente, muito centrado nas boas ações em termos de gestão, o Bahia pode até mesmo ficar por mais uma temporada na Série B do futebol brasileiro. Isso não está descartado realmente. A coisa é grave, é seríssima mesmo. Vai cair muito o rendimento daquilo que o Bahia ganhava na primeira divisão. Então, se essa dívida é alta agora, a coisa pode ficar muito complicada. Acredito que o Bahia vai ter sim que negociar alguns dos seus jogadores. Acho que o Bahia vai ter que repensar, por exemplo, até mesmo a permanência de alguns bons jogadores, porque na verdade eles são ótimos jogadores, mas talvez para a Série B é necessário sim, se desfazer de alguns salários altos, fazer uma reformulação, buscar perfis muito mais baratos no mercado, perfis de bons jogadores desconhecidos. Eu também poderia contribuir nesse sentido com o Bahia. Né? Mas evidentemente tem que ter um pensamento de Série B, e o jogador a ser buscado agora também tem que ter muito o perfil de um ótimo jogador
para a Série B. E nesse sentido, acho que o Bahia precisa muito de uma reformulação. Vai doer na carne, mas isso é necessário neste momento. Se eu realmente, evidentemente, não for contratado pelo Bahia, algo que eu acho muito difícil, né? Eu acho que, assim, até mesmo atendendo o pedido deste meu inscrito no canal, eu diria para vocês que eu vou acompanhar muito o Bahia, não vou abandonar o Bahia na segunda divisão, estarei sempre acompanhando o Tricolor da Boa Terra, fazendo vídeos, fazendo sugestão de jogadores. Se por acaso tiver algum contato com dirigentes, ainda que eles não queiram me contratar, eu posso apontar perfis específicos para o Bahia também, independente, por exemplo, de torná-los públicos, né? Inclusive não tornaria alguns perfis públicos, né? Apontaria apenas para os dirigentes do Bahia, caso eles queiram realmente fazer esse trabalho comigo, mesmo que não queiram realmente me contratar, eu poderia também prestar essa ajuda para o Bahia, apontando ali bons perfis. Além disso, se por acaso for o caso de eu ser contratado, evidentemente, ou mesmo se quiserem uma consultoria, também poderia pensar em fazer completamente de graça isso para o Bahia, em virtude do apelo que foi feito por esse inscrito no canal. Eu poderia falar também sobre a minha experiência de me deparar com clubes grandes como o Bahia, que caíram para divisões do acesso, o que fizeram para subir, quais foram as ações corretas, quais foram as ações incorretas que elas tiveram e que não permitiram que subisse na outra temporada, na temporada seguinte, né? O que fizeram, por exemplo, para ter um trabalho diferenciado, para sair da segunda divisão e crescendo muito na primeira divisão assim que subiram. Então toda essa experiência eu tenho, a experiência de acompanhar, de olhar, de me deparar com clubes gigantescos como o Bahia ao longo da América Latina, que caíram para a segunda divisão e o que eles fizeram. Alguns tiveram grandes histórias, né, reconstruíram uma história de vencedora, inclusive na volta à elite do futebol dos seus países, outros ficaram pelo meio do caminho e outros, inclusive, foram parar no amadorismo. Caso, por exemplo, do Deportivo Quito, que hoje é uma equipe grande, já foi uma equipe grande do futebol do Equador e que hoje vive na era amadora, no futebol amador daquele país. Então, eu diria que a minha ajuda ao Bahia é acompanhar o Bahia de qualquer maneira. Estando dentro do clube ou fora do clube, vou acompanhar o Bahia na Série B, vou estar com o Tricolor da Boa Terra, apontando jogadores. Se eventualmente alguém me consultar, né, eu farei isso assim, sem muitos custos ou até mesmo de graça, dependendo da situação. Posso apontar perfis interessantes e específicos para o Bahia, posso fazer pesquisas e apontar jogadores que eu já, inclusive alguns que estão na minha cabeça, para os dirigentes do Tricolor da Boa Terra, né? E tudo isso independente de ser contratado ou não. Posso até fazer isso completamente de graça para ajudar o Bahia, caso realmente o Bahia queira essa ajuda da minha parte. Seria uma ajuda muito pequena, na verdade, porque todos os meus conhecimentos talvez sejam pouco, né, para o que precisa hoje o Bahia, mas seria algo muito sincero, na verdade, e seria algo permeado por uma longa experiência de décadas viajando pela América Latina, né, e conhecendo grandes experiências futebolísticas nesses vários países do nosso continente. Então, se por acaso for consultado pelo Bahia, estarei à disposição de mudar completamente o meu perfil, mudar para Salvador e começar um trabalho imediatamente para visando a temporada de 2022, que tem que começar hoje, não pode começar amanhã, não pode começar na semana que vem, tem que começar hoje o trabalho do Bahia, porque a Série B para o Tricolor vai ser muito difícil. E se as melhores ações não forem colocadas em prática, o Bahia pode também, infelizmente, permanecer na Série B do futebol do Brasil, mesmo ao final de 2022. É isso.